O maior avivamento que a nossa nação viveu foi por causa do comunismo, por causa da perseguição e por causa da pressão. Essas coisas, a única coisa que produz é avivamento. Então, muitas vezes o povo está muito confortável. Nós falamos da igreja. Está um pouco frio, as pessoas não vão na igreja. A nossa igreja é um pouco diferente. Mas, em modo geral, eu fico olhando e falo, está um pouco frio, as pessoas não vão na igreja. Está chovendo, as pessoas não vão na igreja. E as pessoas são de carro. Lá em Cuba, nem os médicos têm carro. Sobre as bênçãos do Brasil, de 300 anos para cá, existem muitas e muitas profecias falando acerca de um grande avivamento que sairia do Brasil. O senhor já chegou a ouvir sobre isso? Ouvi. Legal. Então, durante esses últimos 2 anos, eu tenho estudado muito sobre isso e tenho orado a Deus pedindo para que eu participe disso também, porque eu realmente creio que sairá daqui um grande avivamento. Você acredita que esse modelo político que está sendo instaurado agora tem a ver com isso? Muito. O maior avivamento que a nossa nação viveu foi por causa do comunismo, por causa da perseguição e por causa da pressão. Essas coisas, a única coisa que produz é avivamento. Então, muitas vezes o povo está muito confortável. Nós falamos da igreja. Está um pouco frio, as pessoas não vão na igreja. A nossa igreja é um pouco diferente. Mas, em modo geral, eu fico olhando e falo, está um pouco frio, as pessoas não vão na igreja. Está chovendo, as pessoas não vão na igreja. E as pessoas são de carro. Lá em Cuba, nem os médicos têm carro. Doutores não têm carro. É muito difícil ter um doutor lá com carro. E as pessoas estão na igreja, chovendo. Pode acontecer o que for, as pessoas vão na igreja, tem um compromisso, tem uma paixão por Deus. Aqui não. Aqui fez um pouco de frio, um pouco de chuva, a pessoa não vai na igreja. Então, muitas vezes, Deus vai provocar câmbios dessa forma, como está acontecendo no Brasil, para que vocês possam entender que o avivamento tem que nascer, tem que ser. Senão vão continuar passando os anos e não vai acontecer nada. Então, eu acredito que o que está acontecendo hoje no Brasil não saiu do controle de Deus. Absolutamente não. Amém. Está dentro dos planos para provocar o avivamento. De fato, nós estamos orando por um avivamento. E a igreja tem colocamos esse nome desde o ano 2023, ano de avivamento. E sabemos que não vai ser um avivamento somente para a nossa igreja, um avivamento geral. E muita gente vai viver isso aí. E você vai ser parte disso. Eu sou parte disso. Vamos ser parte disso. Mas tem que acontecer o que está acontecendo. E ainda falta mais um pouco. Eu vou te dizer. Está faltando mais um pouco. Vai apertar mais, né? Vai apertar mais. E eu não tô com medo, não. A gente vinha falando para cá agora. Estamos falando que agora Estados Unidos abriu uma porta para os cubanos. Uma porta muito boa. A nossa igreja aqui. E as pessoas que não conhecem vão ter a oportunidade de ouvir isso aí. Chama de patrocinador. Você, familiar, amigo, você quer patrocinar um cubano, você simplesmente coloca o nome dele numa bolsa e esse cubano, 15, 20 dias, ele vai chegar nos Estados Unidos muito fácil. Um americano faz isso. Americano ou cubano residente nos Estados Unidos. A gente tem uns 2 milhões de cubanos lá nos Estados Unidos. Tem muita gente. Por causa do comunismo, Estados Unidos ajuda muito a nossa nação. Então, agora abriu essa oportunidade, aquele leque de receber os cubanos. E nós falamos isso aí. Nós temos a oportunidade agora, uma oportunidade muito boa de ir para os Estados Unidos. Meu pai mora nos Estados Unidos. Minha mãe mora nos Estados Unidos. Os presidentes internacionais do Ministério Graça e Poder Church moram nos Estados Unidos. É simplesmente levantar o telefone e falar, a gente pode ir para lá semana que vem já, vocês podem colocar o nosso nome, a gente vai. Cara, Deus sabe que a gente não tá mentindo. E tá nas notícias, a gente pode. Sabe por que eu não vou embora? Número 1, porque temos uma palavra. Número 2, porque fomos plantados nesse lugar. E número 3, porque aquele avivamento que Deus prometeu, eu vou ser parte. Amém. Eu vou ser parte. E não vou embora, não. Tamo aqui. É isso aí. Não vai mesmo, não. Fica aí. Ajuda a gente. E é muito legal, porque o senhor traz uma experiência muito grande consigo de passar já por esse tipo de situação. Querendo ou não, não tem como a gente fugir. É uma situação política, né, provocado pela política. Mas vindo de alguém que já passou por essa história, por esse desenho político, por situações adversas, o que é para você o avivamento? Nossa. Número um, precisamos entender quem é Deus, primeiramente, e o que ele é capaz de fazer.
As pessoas acham que avivamento é um monte de gente pulando numa igreja e falando em língua. Não, já temos isso já. E não é avivamento. Para muita gente, avivamento é prosperidade. Não, temos gente próspera. Avivamento número 1 é arrependimento. As pessoas correndo para Jesus. E é uma das coisas que é bíblica também, porque eu sou das pessoas que acreditam que estamos nos últimos tempos. Acredito que Jesus está voltando e é bíblico. O profeta Isaías falou muito sobre isso, que nos últimos tempos, e o profeta Joel falou que ia acontecer, ia ser provocado um maior avivamento. O que é avivamento? A Bíblia fala, as crianças iam ter sonho, os nossos velhos iam profetizar, as mulheres iam se levantar como profetas, os homens. Então, eu acredito que esse nível de arrependimento, as pessoas correndo para Jesus, dizendo, eu preciso ser salvo, eu quero ter o que Jesus pode me oferecer. E imagina, vou te falar de um avivamento que a gente viveu em Cuba, ano 2000, né, amor? 2000. Ano 2000, num país comunista, um país que é censurado, um país sem internet. Agora tem internet, mas faz uns anos atrás não tinha internet. A gente nem sabia o que acontecia fora. A gente achava que tudo era o que a televisão falava. Aí, todas as praças do país foram liberadas. Nem o presidente, olha aqui, o maior ditador do mundo, Fidel Castro, nem o presidente conseguiu parar o avivamento. Ele mesmo deu a canetada e falou, eu abro todas as praças do país. Uma coisa que não é normal lá. Lá você não pode usar um lugar público para pregar, não pode. Abrir as praças? As praças. O pessoal ir pregar, visitar, como? Não. Eles abriram as praças para você pregar, para você cantar, para você fazer o que você quiser. Entendi. E foi um tempo que todas as igrejas do país saíram para a rua e começaram a pregar, começaram a orar pelas pessoas. Mas imagina uma coisa absurda. Não imagina um grupinho de gente orando e estamos aqui cantando um louvor. Não, não, não. Multidões, muita gente. Arrependimento, cura, milagre, restauração, as pessoas correndo para Jesus. De fato, a colheita que a gente teve nesse tempo, saíram as maiores igrejas que a gente tem hoje. Entendeu? A igreja que eu nasci tinha mais de 2.000 pessoas. Estamos orando por um templo de 5.000. Imagina. Nossa. Imagina. E não era uma única igreja, tinha bastante. Então, avivamento e número 1, avivamento começa pelo lar. Uma igreja não vai ser avivada se o lar não é avivado. As pessoas têm que ser avivadas. As pessoas, o emprego, o trabalho, o serviço será avivado. A cidade será avivada. Os governantes serão avivados. Então, avivamento é uma palavra muito forte. Eu acho que tem muito para falar sobre isso, mas em resumo, assim, a gente poderia dizer que avivamento é a manifestação do sobrenatural de Deus na terra. É o que eu poderia dizer. Eu acho avivamento o movimento mais lindo que a igreja possa passar ou causar, né? Entenda como quiser. Acredito que das duas formas, mas eu acredito principalmente no causar, que ao meu ver, todo o sentido da igreja, da Bíblia, o nosso caminho é voltado a alcançar as pessoas, né? Como é essa relação de alcançar as pessoas descrentes lá nesse cenário, de alcançar as pessoas que estão afastadas da igreja, que eu acredito que lá seja até um número menor do que aqui. Até por essa questão de aqui as pessoas terem essa liberdade, essa facilidade, talvez lá eles deem muito mais valor para estar próximo a Deus do que o que acontece aqui no Brasil. Assim, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Claro. Repete a última parte, por exemplo, tá falando da parte das pessoas que não conhecem a Deus, como que eles... Também, nos dois casos, porque aí entra uma questão cultural dentro desse processo de alcançar pessoas, né? Aqui pra gente, por exemplo, te dá uma realidade, se a gente for hoje na Cracolândia, lá em São Paulo, a grande maioria das pessoas que estão lá já passaram por uma igreja em algum momento da vida, e por ter essa facilidade de estar próximo de uma igreja, de ter uma igreja aqui a cada esquina. Tem igreja, bastante. Farmácia e bar aqui no Brasil. Lá não é tão comum assim. É demais. Então, por essa facilidade, as pessoas não dão tanto valor. Seja para Deus em si, para a igreja como instituição. Então, como é essa realidade para vocês de alcançar essas pessoas lá e qual é essa diferença para cá? Nossa, meu Deus. Olha,
Eu acredito uma coisa. Número 1, nós temos que mudar o sistema. O sistema de... A Bíblia fala o seguinte: a colheita está pronta, os obreiros são poucos, né? Fala claro. Então, não é uma questão de ir e trazer as pessoas. É uma questão de preparar uma estrutura para receber as pessoas. Tá entendendo? Então, Cuba, Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, estamos muito focados em o que fazer para trazer as pessoas. Qual é a estratégia? Eu acredito que, número 1, tem que ter presença de Deus. E tem que ter poder. Poder e manifestação do que eu falei, do sobrenatural. Evidência, né? Você chega numa igreja e você chega e conhece muita gente boa, se sente muito bem, beleza, não é uma igreja, é um clube social. Você está se sentindo bem porque tem amigos. Beleza, mas você chega numa igreja e você sente a presença de Deus. Você é impactado por uma palavra que pode mudar a sua vida, que é prática. Você é direcionado ao seu propósito. Você pode viver um milagre na sua vida. Isso aí é uma igreja, porque está revelando a personalidade de Jesus, o que Jesus faria. Então, eu acredito que qualquer lugar do mundo não se trata muito de como trazer as pessoas, senão de a estrutura que precisamos ter na igreja para receber as pessoas. Para manter elas ali, né? Para manter elas aí, para receber, porque é como eu falo para a igreja lá, é como uma loja. Você chega e pode ter um ar-condicionado gostoso, pode ter umas luzes muito bonitas, muito bacana, pode receber você com um café. Se não tem roupa boa, se não tem um produto que você precisa, você não volta nunca mais. Se você chegar numa loja e não tem ar-condicionado, não tem luzes, não tem café, mas tem um produto, você fica. Agora imagina se você chegar numa loja, tem produto que você precisa e tem todas as condições. Isso é igreja. Isso precisa criar uma infraestrutura, precisa criar as condições para receber as pessoas, trazer as pessoas na casa de Deus e que elas possam permanecer. E não para perder o tempo, senão para viver um sobrenatural realmente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro dessa história aí, né? Esse pré-avivamento em Cuba. Aliás, não sei se esse tipo de coisa aconteceu também depois do avivamento, né? Afinal, o avivamento está acontecendo ali, algo espiritual, porém a vida aqui fora continuava para vocês também. Mas, assim, vocês chegaram a passar por esse tipo por aquele período com tipo de morte de cristãos, esse tipo de coisa mais feia, um pouco mais pesada também? Se aconteceu, tá falando? Isso. Se aconteceu, sim, durante já o seu ministério, sua vida cristã. Assim, realmente, na minha geração, a gente não escutou muito sobre isso. Mas a geração passada, sim, aconteceu bastante. Muitos homens, muitas mulheres de Deus foram mortas pelo sistema e por causa do avivamento. Porque sempre para que aconteça um avivamento, tem que acontecer essas coisas. Não é coisa fácil, não. O avivamento não aparece assim, não. Tem um tempo difícil, como que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, e depois é que chega essa onda de avivamento sobrenatural.